Olá! Hoje eu vou falar sobre um tema que eu estava pesquisando, que é sobre a formação do homem grego, que tinha um nome de paideia, que deriva da palavra paidagogos, ou então, melhor dizendo, pedagogo. Nisso, a paideia era a educação grega, que ensinava os gregos para ensinavam não, educavam os gregos para a música, para a arte, para o esporte, para a educação física e para a vida espiritual. Então, na Grécia tinha um núcleo de formação que era para formar o bom cidadão grego. Mas, vamos dizer que esse núcleo de formação era para o cidadão. Vamos voltar? O cidadão grego era apenas pessoas nascidas na Grécia, filho de pai e mãe grego, vamos dizer assim, que não eram escravos e não eram estrangeiros. Então, vamos dizer, apenas uma minoria tinha essa formação pela cultura, que era a música, a arte, a educação física e a educação espiritual. Mas, como nossa formação hoje é feita? Como a gente é projetado neste mundo? Em qual mundo nascemos? E em qual mundo queremos viver? Queremos habitar? Quando eu não penso por mim mesmo, alguém vai pensar por mim. Alguém vai ditar as regras do jogo, as regras da minha vida. E vai chegar um tempo que eu vou estar em tamanha ignorância sobre esses pensamentos que estão em mim, que vou dizer que eu estou agindo pela minha própria razão, pela a minha própria vontade. Houve um tempo na história, principalmente ocidental, que o cristianismo, Igreja Católica, o cristianismo ele ditava as regras, como o homem tinha que comportar e por que o homem tinha que comportar de tal forma. E o homem era programado para agir de tal forma, de tal estatura, de tal continência. Nessa formação, o homem tinha uma formação religiosa. Uma formação religiosa. Vamos dizer, religiosa é diferente de uma formação convincente de uma religião. Tinha uma formação, fez o bem, estava no céu, fez o mal, estava no inferno. Mais ou menos nessa questão. Nisso, a gente passa muito tempo vivendo pensamentos que não são nossos, ideias, o barulho. Deixa eu passar a máquina aí, peraí. Bem, vivendo ideias que não são nossas, pensamentos que não são nossos. E nessa conversa que eu estou tendo aqui, eu vou partir muito na questão de liberdade. Sempre eu vou partir nos meus vídeos sobre liberdade. Porque a liberdade só é possível quando a gente age por conta própria. Que a gente é livre sem determinação alheia, sem determinação de outra pessoa. Eu lembro muito de Kant, filósofo Kant moderno, que ele falava muito sobre o homem, a saída do homem da menoridade, de não viver apenas por tutoria de outra pessoa, mas fazer o uso da própria razão, do próprio entendimento. Na Idade Moderna, ali no Iluminismo, teve um grande embate sobre os
empiristas, aqueles pensadores que eram empíricos. Empíricos era quem era empírico? Aquelas pessoas que acreditavam que o conhecimento só era possível na prática, que só era possível ali manipulando pelos sentidos, pelo olfato, pela mão, pelos ouvidos. E tinham os racionalistas, que diziam que não, que o conhecimento era adquirido apenas pela razão. Não foi à toa que nesse período apareceu um filósofo chamado René Descartes, que falou a frase célebre do iluminismo: penso, logo existo. Por que René Descartes falou isso? René Descartes foi um cara bem letrado. Ele estudou letras, teve conhecimento das literaturas, teve conhecimento do mundo ao seu redor, dos contos, dos mitos, das fábulas. Teve um conhecimento filosófico. E ele chegou num momento saturado de sua razão. Ficou saturado de seu conhecimento. E chegou um determinado momento que ele viu que ele tinha que partir de alguma coisa, algum objeto de conhecimento. Então ele usou ele mesmo como próprio projeto de conhecimento. Você conheceu o mundo através de si mesmo. Praticamente foi uma pesquisa do particular para o universal. Bem que a pesquisa científica de hoje parte do universal, do geral, para o particular. Talvez o que René Descartes fez, depois de estudar muito, ele partiu dele mesmo, conhecendo a si mesmo, usando a palavra penso logo existo, para começar a pensar a realidade como ela poderia ser. Bem, e hoje, como eu ou você vive? A gente tem pensamentos próprios? Ou a gente desenvolve um conceito, a gente desenvolve um pensamento próprio? Um pensamento que não é influenciado por um pensador qualquer, um pensamento que não é influenciado por uma música, um pensamento que não é influenciado pela mídia, mas um pensamento que você parou e pensou sozinho e desenvolveu aquela ideia. Nós estamos num mundo tão rápido que a gente tem ideias, mas as ideias fogem. É por isso que a gente fica querendo agarrar a ideologias, a ideias, a conceitos. Voltando um pouco à paideia que eu falei no começo do vídeo, os gregos tinham essa preocupação, a formação do homem ideal, a formação do homem grego. Sócrates tinha preocupação se o homem era bom, belo, útil dentro da sociedade. Hoje, como é formado a nossa cultura, os nossos ideais? Quais são os ideais que a gente busca? Quais são os ideais que a gente tem? A gente é formado de que forma? Para a liberdade ou para a servidão, submissão? Encontrando essa partida, vamos ver. Você nasceu em qual realidade? Qual realidade que você vive? Uma realidade, uma música secular, do funk, do sertanejo? Você nasceu formado escutando coisas em certas novelas, filmes? Porque a educação em si, a educação não é somente educação escolar. Porque toda sociedade educa. Toda sociedade transforma o homem. E o que a sociedade produz? O que a sociedade produz? Como a sociedade forma um bom cidadão? Então, eu vou entrar no conceito também. O que é cidadão? Você é cidadão? Você participa bem da polis? Quem pode participar bem da polis, da sociedade, da cidade? São aqueles que não têm a fazer e são aqueles que são livres. Porque cidadão é um cara livre. Um cara que mora na favela, um cara que trabalha 8 horas por dia, não tem tempo para exercer sua cidadania. Porque falta investimento financeiro para ele cobrar dos seus governantes.
Então, você é um cidadão, mas limitado. Porque o título de eleitor dizem que é um exercício da nossa cidadania. Nós exercemos nossa cidadania quando a gente vota em outra pessoa. Essa outra pessoa, ela transforma esse poder que a gente transferiu para ela para a formação do bom cidadão. A formação de uma boa cultura, para a criação de uma boa cultura. Então, vamos ver como é formado, como você foi formado, através de quais pensadores, através de quais músicas, através de qual sociedade e qual ideologia que você vive. Qual é a ideologia dominante da sua sociedade hoje? Então, vamos lá. O que é ideologia? Ideologia, vamos dizer, que é quase uma mascarar a realidade. A realidade não é bem aquilo que está dizendo, mas aquela ideologia dominante diz que a realidade é aquilo. Que não existe outra forma de ver a realidade. A ideologia dominante é mais ou menos isso. Ideologia dominante sempre é aquilo que é consenso, todo mundo. Todo mundo pensa a mesma coisa. Cuidado quando todo mundo está pensando a mesma coisa. Um consenso, uma hegemonia. A gente precisa ter esses pensamentos que divergem, que mudam, que sabem questionar. É preciso questionar. É preciso a gente ter uma dúvida medótica, igual René Descartes tinha. Um certo ceticismo, um certo pensamento além do normal. Não um certo ceticismo para você desconfiar da sua religião, desconfiar da sua sociedade, desconfiar. É um certo ceticismo como método para você chegar a uma verdade, para você chegar a uma opinião. E depois que chegar a essa opinião, você quebra essa opinião, chega numa doxa. E depois, se possível, vai além dessa doxa, dessa opinião, e tenta ver o que existe por aí. É legal pensar, é legal viver, mas é legal não viver no pensamento coletivo. O pensamento coletivo é aquele pensamento de manada, de boi. Você saber divergir da opinião. Você saber ir além. Acho que é só isso aí. Fique com Deus. Até mais. Bye bye. Até o próximo vídeo.